Então, gente, eu recebi aqui o João hoje, como eu falei para vocês. É uma coisa que eu vou trazer para o canal, sempre trazer alguém que posso, né? Um chefe, um cozinheiro, uma pessoa que é assim, apaixonado pela gastronomia como eu e que gosta de cozinhar. Então, a ideia de trazer o João aqui é justamente para trazer essa coisa da gastronomia brasileira, né? Porque o João ele viajou o Brasil inteiro, né, criando uma receita de cada lugar. Enquanto eu vou fazendo aqui a minha receita, a gente vai batendo um papo com o João, porque a gente também quer descobrir aí os segredinhos dele, né? A gente não é boba. Então é isso. Eu vou começar aqui com o meu peixe na folha de bananeira. A primeira coisa que a gente tem que fazer com a folha de bananeira, a gente tem que passar ela no fogo, João, para ela ficar maleável, para que a gente consiga usar ela como um papilote, né? A folha de bananeira. Nossa folha de bananeira está aqui. Se não fizer esse processo, ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Isso aqui ela já quebrou na nossa higienização, a gente tem um pedaço um pouco maior. Então a gente faz isso. Opa! A gente passa ela para ela ficar maleável, para a gente usar como um papilote. Então aqui a gente passa no fogo mesmo direto. Se você não tiver uma churrasqueira, que a gente vai usar na churrasqueira, né? Você pode fazer direto na sua boca de fogão, porque esse peixe você pode fazer tanto numa churrasqueira como no fogão, certo? Então a gente vai passando ela aqui, ela vai mudando de cor, né? Vai ficando já vai ficando mais maleável. Vai ficando maleável. A gente precisa dela desse jeitinho para a gente fazer a nossa receita. A folha de bananeira ela vai fazer mais ou menos a vez de um papel alumínio que a gente usa em casa? Ela vai fazer a vez do papel alumínio, ela vai fazer a vez do papel manteiga, né, que a gente usa muito na gastronomia, como papilote, né, como os cozinheiros e os chefes conhecem como papilote. E ela faz esse papel. E o que eu gosto dela? Olha como ela tá, super maleável. Olha só. Tá vendo? O que eu gosto dela? Porque além dela fazer essa função de preservar sabor, de trazer aquele defumado delicioso para a proteína, ela ainda traz aquele defumado, né? Porque eu acho que a gastronomia raiz, a gastronomia caiçara tem um pouco desse defumado, de fogão a lenha, né? Desse muqueado. Por isso é uma folha que eu gosto muito. Enquanto a gente está aqui fazendo, a nossa folha já está aqui prontinha, a gente vai reservar. João, eu quero saber de você o seguinte, conte-me para mim, não esconda nada. Como que começou essa sua paixão pelo hambúrguer? O que te despertou ir para esse lado, né, para esse caminho, assim, para essa gastronomia assim, mais o lado do hambúrguer? Conte para mim. Eu tenho uma memória afetiva com hambúrguer desde criança. Tinha uma lanchonete na cidade onde eu morava, em Budas Artes, lá em São Paulo, e toda a comemoração era feita nessa lanchonete, mas com hambúrguer tradicional, que a gente conhece, um hambúrguer industrializado. Uhum. E depois eu me encantei pela gastronomia, fiz o meu primeiro curso de culinária com 10 para 11 anos, e mudei para Penedo no início da adolescência, no estado do Rio de Janeiro, e ali é um polo gastronômico, e foi onde eu me interessei mais ainda e comecei a ter contato direto com a cozinha. Uhum. A culinária brasileira sempre me chamou a atenção e veio a ideia de montar uma hamburgueria artesanal, misturando o hambúrguer artesanal com a culinária brasileira. Essa era a essência da hamburgueria e do trabalho que eu gostaria de apresentar. Logo em seguida veio a ideia do projeto Viajando no Hambúrguer Brasileiro. Eu tinha o cardápio da hamburgueria, onde eu apresentava as receitas, e eu tinha a ideia de criar as receitas, uma para cada estado. E pensando, eu falei, poxa, por que eu não viajo até o estado para ter uma vivência, uma experiência no cotidiano, aprender mais sobre a cultura, sobre os ingredientes locais, para transformar essa experiência na receita. Aí surgiu o Viajando no Hambúrguer Brasileiro. Eu já visitei 18 estados. Muita coisa, hein? Muita coisa. E, assim, é muito diferente. A gente que gosta de cozinhar, você ter contato com a origem dos alimentos, a história dos alimentos, e você perceber o porquê das receitas, na sua essência. A culinária brasileira é muito rica, então a possibilidade de criar
receitas de hambúrgueres assim são infinitas. Eu me apaixonei tanto pelo hambúrguer brasileiro, com as receitas que eu ia criando, e agora eu não sei se eu estou mais apaixonado pelas viagens, ou se eu estou mais ou pelas pessoas que eu tenho conhecido pelo caminho, pelas paisagens que eu tenho visitado. Agora virou uma mistura, eu já não sei muito bem qual é a minha maior paixão. E deixa eu te falar, e qual o hambúrguer mais difícil que você achou assim de você criar no estado que você passou? Qual a maior dificuldade que você teve para criar uma receita assim, nessa sua caminhada? Olha, uma receita que deu um pouco de trabalho para eu desenvolver foi o hambúrguer de carne seca. Foi uma receita que eu criei no sertão da Bahia, e a dificuldade técnica para o blend é que, como eu não queria usar nenhum outro corte bovino para fazer um blend, eu queria que ele tivesse a essência do sabor da carne seca. Sim. Então eu tive que fazer vários testes até chegar no ideal para poder fazer um hambúrguer onde você sentisse o sabor da carne seca, a textura da carne seca desfiada, porém que ele se tornasse um hambúrguer que não desmanchasse na hora do preparo. Esse, tecnicamente, foi uma das receitas mais difíceis para chegar no ideal para servir um bom hambúrguer. Porque a carne seca ela já é complexa por si só, né? Para salgar, para a sua textura, né? E você, nessa sua caminhada, assim, esse contato com as pessoas, eu assisto seus vídeos, sou vira uma fã, eu acho muito bacana essa coisa da viagem, de você conhecer pessoas, conhecer a história de cada estado, cada lugar, né? E eu fiquei encantada com esse projeto do João, né, que é Viajando no Hambúrguer, e assim, o que eu acho muito bacana também na sua caminhada aí, Viajando no Hambúrguer, é justamente essa coisa da criatividade, né? O tanto que você tem que explorar, né? A gente tem que explorar. O desafio é eu pegar um prato que já existe numa região, um prato típico, e transformá-lo em hambúrguer. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, primeiro, de um prato bem conhecido, que é a nossa tradicional feijoada. Para fazer um hambúrguer de feijoada, eu tenho que primeiro fazer toda a feijoada do método convencional para depois transformar no hambúrguer. Então, você tem que usar a criatividade. Em determinados locais, nós temos ingredientes que são mais típicos, como no Sergipe, o amendoim é patrimônio imaterial de Sergipe. Então, como eu faço nos vídeos? Eu procuro mostrar a origem do ingrediente. Sim. Eu fui no interior de Sergipe, eu mostrei eu mostrei as plantações de amendoim e usei o amendoim como um ingrediente do hambúrguer. Sim. Então, a criatividade maior é essa, é pegar ingredientes locais que carreguem a identidade daquele estado, daquela região, e adaptar de uma maneira que faça sentido na gastronomia. Você sabe que a culinária é uma alquimia, né? Sim. Então a gente tem que usar isso para que no final faça sentido a criação. É isso aí. E agora, voltando aqui para a nossa receita, vou falar um pouco aqui para o João, porque enquanto ele foi falando, eu fui preparando, né? Então a gente vai fazer aqui o peixe na folha de bananeira. Eu macerei aqui um manjericão com alho e limão, né? E aí trouxe o nosso peixe aqui para a folha de bananeira. Aqui adicionei um pouco de azeite de trufa. E agora a gente vai enrolar ele e ele vai para a churrasqueira. É um peixe super simples, muito rápido. E adicionei um pouquinho de pimenta moída na hora, que isso faz toda a diferença no nosso prato, João. Então agora a gente vai enrolar ele aqui e a gente vai levar ele para a churrasqueira. Essa receita você pode fazer tanto com peixe inteiro, Sim. né? Tanto com peixe inteiro, ou com mais um pouquinho de azeite, que azeite é tudo, né, gente? É vida. Ou você pode fazer ele assim de filé. Pode usar tanto na churrasqueira, claro que na churrasqueira ele tem um diferencial do defumado, fica uma delícia. Mas eu também faço ele no forno. A mesma técnica, tempero ele, enrolo no papilote e vai pro forno. E assim também fica fácil, que todo mundo pode fazer em casa. Isso, todo mundo pode fazer em casa, por isso o programa é Descomplicar na Gastronomia, justamente por isso, te dá opções de você fazer a receita sem muita dificuldade, né? Então aqui a gente enrola ele, um papilotezinho aqui, e ele vai para a churrasqueira
Agora, E quanto tempo mais ou menos ele fica aí? eu uso em média, ele fica em média 8 minutos aqui na churrasqueira. E aí depois a gente só vai virar, né? Claro que a gente tem que virar ele para ver o cozimento. Mas aqui ele preserva todos os sabores e a textura do peixe. Ele fica um peixe muito molhadinho, fica muito gostoso. Eu vou fazer o seguinte, então. Você me dá licença de tomar aqui a frente aqui da sua bancada. Enquanto o seu peixe já está ali, eu vou pegar carona no seu tempero, que já está com um aroma aqui, ó, no ambiente, e vou fazer o hambúrguer. Vou usar a mesma posta do peixe, o mesmo filé do peixe que você usou. Sim, fica à vontade. Eu vou pegar um pedaço dele aqui. Então, a nossa ideia aqui da nossa receita, vamos fazer tudo na churrasqueira. Agora, enquanto você vai preparando aí a sua receita, eu vou aqui grelhar nosso banana da terra do ladinho do nosso peixe, na brasa. Olha, esse peixe aqui, Josi, eu vou fazer o hambúrguer picadinho aqui, usando apenas a faca. Sim. A gente não precisa nem de um moedor. Aqui vai assim na faca mesmo. Vai na faca mesmo. Depois eu vou usar o seu tempero. Sim. E para dar liga, eu uso a farinha de mandioca, que é usada também para fazer um pirão. Então a gente fecha aqui a combinação desse hambúrguer para a gente poder dar a liga. E falando de gastronomia brasileira, né, gente? A gente está aqui, o João vai usar a farinha de mandioca aqui como textura do nosso hambúrguer. A mandioca é a rainha da gastronomia brasileira, né? A mandioca, ela é muito versátil, né? A gente pode fazer muita coisa, né, João? Desde usar como liga, como pirão, como farofa. Agora a gente vai virar o nosso peixe, já está na hora, João. Olha que lindo! E a nossa banana está aqui, ó, ficando grelhadinha. E é muito rápido, né? É muito rápido, o cozimento dele é muito rápido. A gente virou aqui, ele já está quase pronto, né? E já já eu quero ver o que você vai criar aqui, hein, João? Com esse peixe maravilhoso. Olha, vamos. Peixe da terra, né? Muita gente conhece como Paraty, muita gente conhece como tainha. Como você conhece lá na sua região? Olha, lá é tainha. Tainha? É. Olha aqui, ó. Eu já piquei bem aqui, Josi. Sim. Então, ele já tá com uma textura e ele vai aceitar aqui agora um pouquinho. Eu vou colocar antes o tempero já que tá você com sal, fez. Tá? Já tá com sal. Ó, esse é o tempero que você usou aí no peixe, porque a brincadeira é a gente sentir o mesmo sabor que vai ter no seu prato, no hambúrguer. Sim. Agora, um pouquinho de farinha de mandioca. A gente vai colocando aos poucos, porque a gente não quer que isso vire uma massa. Ele vai apenas dar liga para o hambúrguer não desmanchar. Então, a quantidade de farinha, ela tem que ser a menor possível. Sim. A farinha ela já vai absorvendo aqui o tempero e o caldo aqui do peixe. É um hambúrguer bem brasileiro, né? Bem brasileiro. Farinha de mandioca, um peixe local, né? João, eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa sua... Eu soube aí pelos mosquitinhos aí que me falaram que você tá aí querendo focar muito nesse seu projeto Viajando no Hambúrguer, que você vai focar mais aí, vai pegar a estrada. Conta um pouquinho pra gente, se puder. Olha, Josi, foi o que eu falei, que hoje eu não sei se eu estou mais apaixonado pela culinária, pelas estradas, pelas pessoas, e essa paixão está direcionando a minha filosofia de vida para realmente me tornar um viajante e um explorador desse país. A ideia é conhecer todos os estados, então estão faltando alguns ainda para
para fechar o mapa. E eu já estou adaptando todo o meu trabalho para que ele aconteça durante as viagens, com cursos, com eventos e com consultorias que vão acontecer durante as viagens, nos contatos que eu vou fazendo pelo Brasil. Então, a ideia é agora, a partir desse ano, o projeto Viajando no Hambúrguer Brasileiro, praticamente morar na estrada. A gente mora em Penedo, como eu falei, aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, mas vai ser sempre o nosso porto seguro, o cantinho que a gente sempre volta para o lar. A gente tem que ter raiz também, né? Porque é importante, mas a tendência é cair na estrada e cada vez com viagens mais longas e poder desfrutar mais de cada lugar. Poder conhecer os atrativos naturais, conhecer festas regionais. Por essa questão, o projeto vai ficar durante mais tempo na estrada. Então, a tendência é o projeto realmente ser um projeto de viagens e mostrando a gastronomia, mas sempre com o hambúrguer. E com isso, João, você acaba conhecendo... Porque a gente é chefe, mora aqui no Brasil, né? E eu, por exemplo, aqui em Paraty, nosso peixe já está pronto. Olha só, então foi na hora, porque o hambúrguer acabou de ficar pronto e a gente já passa ele para lá também. Já passa ele para cá. Eu moro aqui em Paraty e, assim, eu sinto um pouco de dificuldade de alguns ingredientes. Então, mesmo você sendo chefe de cozinha, você sendo um conhecedor, né, de alguns ingredientes, a gente sabe que a gastronomia brasileira é ampla e que existem ingredientes que a gente não tem nem acesso, nem conhece. Então, eu acredito que esse seu projeto vai ser um projeto muito bacana, porque também te permite conhecer, né, ingredientes novos, sim, sabores novos. Olha, né? Você falou que você está fazendo aí, vai fazer uma maionese com a taioba. Lá no Pará, em Belém do Pará, eu fiz um hambúrguer de pato no tucupi. Caraca! Com uma maionese de jambu. Então, assim, você imagina o sabor típico do norte com esses ingredientes, e que aqui a gente não tem acesso. Sim. Então, quando a gente viaja, realmente a gente acaba conhecendo ainda mais esse nosso país, porque o Brasil é enorme e tem uma cultura que, às vezes, quem é do Sudeste, quem é do Sul, não tem contato com os ingredientes do Norte, por exemplo, porque é tudo muito longe. E os costumes são muito específicos. Josi, me dá uma dica aqui. Eu deixo ele aqui quietinho e ele vai amolecendo. Isso, ele vai mudando de cor. Essa sua aqui, por exemplo, ela já está transparente. Tá. Né? Vamos pegar aqui uma pequenininha só para você ver. Ela está branca. Ela começa a ficar transparente, ela já está... Vai caminhando a temperatura aqui, a gente percebe. Vai caminhando. Aí ela está no jeitinho que a gente precisa, né? Para ficar maleável. Então deixa eu brincar disso também. Aqui, ó, eu já estou com o hambúrguer aqui. E esse tempinho que a gente deu foi o suficiente para a farinha absorver toda a umidade aqui e o hambúrguer ficar firme. Sim. Então você pode ver que aqui ele não desmancha. Então a gente tem um hambúrguer firme, sem muita adição de farinha, porque na verdade nós queremos o sabor do peixe. E aqui... Deixa eu te perguntar, João, essa farinha, assim, porque a farinha ela tem essa pegada meio crocante, né? Ela traz essa crocância também para fora do hambúrguer, como crosta, não? Olha, não vai fazer muito porque ela absorveu aqui a umidade, então ela amoleceu. Mas você tem a opção, por exemplo, o hambúrguer de pirarucu que eu fiz lá em Manaus, eu usei a farinha de mandioca amarela e eu fiz ele empanado na farinha. Aí deu aquela crosta que ficou com pirarucu, assim, ficou delicioso. Nesse caso aqui, a gente não vai sentir essa crocância. Tá. Então, vamos lá. Então, aí o tempo de cozimento, mais ou menos... Vai ser parecido com o seu peixe. Então, a gente pode continuar aqui, se você quiser. Daí, aqui você vai partir para fazer o que agora? Agora o peixe está ali, né? A gente vai deixar ele aí, porque a gente vai colocar ele num pão também.
né? Agora a gente vai fazer a maionese de taioba. Essa que eu fiquei curioso. Como eu gosto desse defumado da churrasqueira e a gente já tá aqui na churrasqueira, o que a gente vai fazer? A gente vai branquear a folha de taioba também, né? Então a gente vai pegar aqui... Tá quente essa churrasqueira, gente. A gente tem essa taioba aqui maravilhosa, que a gente pegou ali no quintal. Linda, né? Maravilhosa. Então ela vai ficar aí, vou rasgar aqui, porque a nossa churrasqueira é pequena, né? Então a gente vai fazer o mesmo processo. A gente poderia branquear ela no fogo, na água quente, depois colocar no gelo? Sim, já tá ficando maleável. Olha só. É o mesmo processo da folha da bananeira. É o mesmo processo da folha de bananeira. A gente vai branquear ela, ó. Ela começa a ficar do mesmo jeito, tá vendo? E ela vai ficando até E brilhante. ela vai ficando brilhante e vai ficando, ó, a temperatura caminhando. Ó, ela já tá aqui branqueada. Eu poderia fazer essa técnica também na água quente no gelo, daria certo também. O mesmo resultado. Isso. Mas aqui ainda tem a vantagem do defumado, né? Exatamente. Como a gente está fazendo tudo aqui na churrasqueira, a gente quer trazer esse defumado para maionese também. Então, por isso, a gente vai branquear ela aqui também no fogo, enquanto seu hambúrguer está ali, a gente está aqui branqueando ela. Então, vai sair tudo ao mesmo tempo. E ela pode ficar aqui mesmo, pegando esse queimadinho aí. Não tem problema e assim nenhum. ela vai murchando. E ela vai murchando. Uma cozinha, né? Olha o tamanho da folha que a gente pegou e olha como ela tá. Olha. E aí a gente tem esse queimadinho do fogo. É o que a gente precisa, que vai dar aquele sabor. Aquele sabor, aquele tchan. Deixa eu passar para cá, vou te dar licença ali. Tá. Aqui a gente vai reservar ela aqui. Eu acho que a gente não vai precisar usar muita. Você quer tentar? Na verdade, não era a churrasqueira que estava pequena, é a taioba que está grande. A taioba que está grande. Essa taioba, gente, nunca vi uma taioba tão grande. E o que é bom aqui do meu quintal. Quem me conhece, quem me segue aí no Instagram, sabe que eu gosto dessa coisa do produto fresco, né, João? Que é importante. Gosto de horta, né? Então eu procuro sempre ter aqui as coisinhas que eu uso nos meus vídeos, nos meus clientes. Sempre que eu posso, eu levo aqui uma coisinha do quintal, uma coisinha orgânica. E essa é uma característica da culinária caiçara, misturar o ingrediente do mar com o que você tem na terra? Sim, sim, com certeza. A gente pega o peixe do mar e aí, na gastronomia indígena, por exemplo, né? Claro que eles não têm o mar como acesso na maioria das vezes. Não aqui em Paraty, porque os índios aqui, né? Eles têm praia. Mas em alguns lugares eles usam peixe de rio, né? Sim. E aí, aqui em Paraty, em alguns outros lugares que tem aldeia próximo ao mar, então a gente faz muito essa coisa da gastronomia da terra com o mar. Então você pega o peixe, e você pega a mandioca, e você pega a banana da terra, e você pega a taioba, e você pega ali o caldo da mandioca, faz o tucupi, sabe? Então tem meio que essa brincadeira. E é uma das culinárias que eu gosto muito, que é essa coisa do mar com a terra, fazer essa mistura, né, do mar com os produtos orgânicos. Aqui Como a é que tá a foto? Tá maravilhosa, agora a gente vai usar ela. Pão de cozinheiro é assim, tá, gente? A gente pega aqui mesmo quente, mas se você sentir desconforto, pega uma pinçazinha e tira para não queimar a mão. Então, João, nós vamos aqui agora no nosso liquidificador. Nessa maionese, João, de taioba, a gente vai usar uma base da maionese tradicional, gema e óleo. Só que a gente vai usar a taioba como a nossa estrela e a gente vai adicionar um pouquinho mais de alguns ingredientes. Mais alguns ingredientes. Fiquei fora. Vamos usar outros ingredientes para dar um tchan na nossa maionese. Então a nossa taioba estava ali, vamos picar ela aqui. Vamos tirar um pouco desse talo. Vamos tirar o talo só para ajudar na hora de processar. Vamos usar um liquidificador mesmo. Vamos usar a nossa gema, tá aqui. Usando uma gema. Certo. Vamos usar também um pouco de mostarda. Nesse caso, eu estou usando a mostarda de Dijon, que é uma mostarda que eu gosto bastante, né? A mostarda francesa. Vamos usar um pouco também.
Vamos usar óleo. Só que o óleo a gente vai usar na hora que a gente vai bater e a gente vai usar um pouquinho de azeite trufado. Então, me ajuda? Segura aqui, por favor. Tá. Vamos. Então, a gente vai começar processando aqui. Vamos adicionar o nosso óleo. Olha, eu vou aproveitar a pausa da sua maionese ali, que eu acho que o hambúrguer já está quase no ponto. Sim. Mas eu não vou abrir ele ainda não. Vou deixar ele descansando aqui um pouquinho enquanto você finaliza a maionese. Beleza. Tá bom? Então, a nossa maionese está pronta. Maionese de taioba, olha que chique. Bem brasileiro, né, João? Olha, vai ser a primeira vez que eu como. É isso aí, tá vendo? Por isso que esse projeto é bacana, hein? Você vai nos lugares experimentando novas culturas, na verdade, novos sabores. Na verdade, eu vim só pela comida. Sério? É. Que isso? É isso aí. Aqui tá a nossa maionese de taioba. Super cremosa. Bom, Josi, agora a gente vai precisar de espaço, porque nós vamos finalizar esse prato a 4 mãos. Enquanto você finaliza aí o seu peixe, eu finalizo o hambúrguer. Então vamos tirar nossa banana aqui. Olha que linda que ela banana ficou. assada na churrasqueira. Delícia, João. Então vamos lá. A gente vai fazer... Vamos abrir aqui o nosso peixe. Olha que ele tá... Tá lindo. Molhadinho. Olha só. E aí esse queimadinho aqui da folha, né? Ele traz esse defumado cozido, bem molhadinho, porque a textura preserva aqui, né? Dentro da folha. Então, vamos brincar. Vamos brincar, né, João? A hora do empratamento é onde a gente disfarça todo o trabalho que a gente teve antes, que ninguém vê, é apresentado aqui de uma forma linda, né, na apresentação. Eu gosto muito da apresentação, do empratamento. Eu acho que um prato bonito, ele, como dizem, você come com os olhos, né? A gente come com os olhos. Então você vê primeiro a beleza aqui do prato. É, né? O primeiro sentido a ser... Eu não vou dizer que é o primeiro, porque eu acho que o primeiro é o olfato que a gente já lá no salão a gente já começa a sentir o cheirinho da cozinha, né? Uhum. Nossa banana da terra vai aqui agora. Agora a gente vai com um pouco da nossa maionese de taioba, que tá linda. Ficou com uma textura incrível. Né? Nós vamos dar só uma pincelada aqui no nosso prato. E olha a cor desse prato brasileiro. Bem brasileiro, né, João? Aqui a gente tem um pouquinho de azeite de trufa, porque, né, é um prato brasileiro, mas vamos dar um toquezinho no sabor. Um toquezinho a mais aqui no sabor, que eu gosto bastante. Aí a gente vai com o nosso limãozinho aqui de lado, também, que eu gosto. A gente tem aqui também um pouco de ova de tubico, né, que eu gosto de usar, porque ele traz esse sabor, traz essa crocânciazinha da ova, né, e traz um charme a mais aqui pro nosso prato. Então, a gente vai elevar aqui o nosso prato, né, com a nossa ova. E agora a gente vai aqui
com a nossa florzinha. Olha que linda que tá isso. Eu já tô salivando. Tá salivando? Tô salivando, mas eu vou esperar um pouquinho, que agora eu vou preparar aqui também o hambúrguer para você. A gente já tá com o pão aqui. Eu vou colocar uma folhinha de alface, que a gente corta ela assim e forma uma saia para ficar bem redondinho aqui no hambúrguer. Uma rodelinha de tomate, a sua maionese, vou colocar aqui mais um pouquinho, que ela vai transferir esse sabor pro hambúrguer. Aqui. E agora vamos ver como é que ficou o resultado dessa brincadeira aqui do hambúrguer na folha de bananeira. Olha aqui, ó. Bonito, hein? Aqui a gente consegue ver já esse douradinho aqui, queimadinho aqui do sabor da folha de bananeira. E olha como ele ficou firme. Já tô com vontade, hein? Olha só. Experimentar isso aqui, hein? Bonito o hambúrguer. E agora eu finalizo com a banana da terra, que a gente também fez ali na churrasqueira. Perfume aqui tá maravilhoso. Será que essa mistura deu samba? É isso que a gente vê. É isso que a gente vai ver agora, hein? O hambúrguer de peixe do João aqui feito na folha de bananeira, usando o peixe daqui da terra, o peixe daqui de Paraty, a famosa Paraty, né? E eu também usei o mesmo peixe para trazer para João aqui uma referência da nossa gastronomia caiçara, né? Então vamos fazer uma brincadeira? Vamos, brincadeira. Preparei o hambúrguer para você provar e é claro que eu vou provar o seu prato. Pode Então ser a assim? gente vai trocar. É isso aí, pode sim. Vamos ver? Será que ficou bom essa mistura? Hoje eu vou preparar aqui para você então, para facilitar aqui a sua vida. Vou cortar esse hambúrguer aqui no meio. Vamos trocar de lugar? Vamos. Eu chego aí, eu vou ver como é que ficou. Olha que lindo esse prato. Eu vou te falar que dá até pena de desmanchar, mas não vou fazer cerimônia não. Olha, eu vou pegar aqui um pedacinho da banana. Olha! Junto com o peixe. Que lindo! Cheiroso. Vamos lá. Eu vou deixar. Ficou bom. Delicioso. Acho que agora o papo acabou. Não consigo falar mais não. João, te agradeço muito a oportunidade de você ter vindo aqui na minha cozinha, da gente ter feito aqui essa mistura bacana aqui, né, dos hambúrgueres. Te agradeço muito, muito obrigada, boa volta. E esse foi mais um Papo Gourmet Descomplicando a Gastronomia. Aguarde que vem muito mais por aí. E você que é chefe de cozinha ou é cozinheiro e ama cozinhar como eu, que tal você vir aqui na minha cozinha e descomplicar uma receita comigo?